Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje vai ser do Atos dos Apóstolos. Maria e a vinda do Espírito Santo. Então voltaram para Jerusalém, do monte denominado das Oliveiras, distante de Jerusalém, a jornada de um sábado. E ao entrar no cenáculo, subiram onde pertenciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu e Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio um ruído como de um vento impetuoso soprar, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu uma espécie de línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia se exprimissem. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos, hoje é o 5º dia dessa semana mariana, né? A terceira semana aí, quarta semana, né? Porque, na verdade, a gente passa 2 semanas preliminares, uma sobre o nosso espírito, né? E a segunda semana seria a de Maria, né? Então a gente está no 5º dia dessa semana, antepenúltimo dia dessa semana. Hoje, ontem nós meditamos na relação de Nossa Senhora com seus filhos. A gente viu a relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, a gente viu a relação dela com os filhos dela, porque ela tem uma relação com todos, né? Todos somos filhos dela, mas em especial ainda tem os consagrados, né? Então ela tem uma relação mais especial ainda, vamos dizer assim, com os consagrados dela, né? Então, porque assim, todos os homens, porque Jesus nos deu Maria por mãe na cruz, todos os homens, Maria ela já protege, ela já tem assim, um zelo, né, por todos os filhos dela. Porém, o coração de Nossa Senhora, ele tem assim uma dedicação, um amor, né, especial com aqueles filhos que, dentre os filhos dela, juraram amá-la, né, com dedicação interior e uma dedicação completa, né? Então ela devolve esse amor, ela os ama de maneira singular, de maneira ímpar, né? Então Nossa Senhora alimenta, a gente vai falar desse alimento espiritual, né, com esses filhos prediletos, ela intercede por eles, né? Então assim, toda a eficácia, você pode dizer que a eficácia, a gente viu isso em Bodas de Caná, a eficácia da oração de Nossa Senhora, ela é onipotente. A eficácia da oração de Nossa Senhora é onipotente, ou seja, tudo Nossa Senhora alcança pela oração. E você que é consagrado dela, ela reza por você. Então, no primeiro ponto, a gente já vai ver isso. Nossa Senhora ama singularmente os seus devotos, né? Em primeiro lugar, ela ama porque ela é mãe, né? Então ela já ama por conta disso. E não é qualquer mãe, né? A gente vai aprofundar um pouco no tipo de maternidade de Nossa Senhora, né? Então ela ama porque ela é a verdadeira mãe. Ela não é a mãe temporal, ela não é a mãe terrena. Ela transcende isso, né? Ela é uma mãe
espiritual, né? É a verdadeira, né? Nossa verdadeira mãe. É isso. Então ela ama porque é mãe. Em segundo lugar, ela ama, né, por gratidão, né? Porque os consagrados dela devotaram-se a si mesmos a ela, devotaram seu amor a ela, devotaram ali a sua vida, né? Em terceiro lugar, ela ama porque os predestinados, eles são amados de Deus. Isso, antes de nós sermos, quem nos predestinou a Maria foi o próprio Deus. Entende? Então, ela ama porque Deus nos amou primeiro, né? E o coração dela, o espírito dela, por ser todo ele preenchido por Deus, ela ama com esse amor divino também, que é o amor ágape, né? O amor divino, né? E ela ama porque nós, quando nos consagramos a ela, nós nos tornamos posse dela, coisa e propriedade. Então ela ama com esse zelo, né? Porque nós somos a herança dela. Como assim herança? Ela nos herdou na cruz, né? Jesus nos deu a ela. Então ela nos herdou ali. Então assim, penetrando aí nesse amor de Maria, de uma maneira que o ser humano, né, conseguisse debiamente tentar comparar, seria um amor sem, eu não diria nem que é sem demagogia, porque na verdade eu vou ser, na minha comparação, muito injusto com o amor, né, dela. E eu também não estou pintando ou romantizando um cenário para que você entenda. É a mais pura verdade dogmática isso. Então, se você juntar o amor de todas as mães que já existiram no mundo, e todas as que existem no mundo, juntar esse amor por seus filhos em uma só mãe, ainda vai ficar muito aquém do amor que Nossa Senhora sente por você, consagrado dela. Para você ter uma noção, aliás, para você ter ciência de que você não tem noção do amor dela por você, né? Então, assim, só que ela não ama só com afeição, né? Como, por exemplo, a mãe terrena, ela ama com afeição. Nossa Senhora, ela ama com afeição e eficácia. É isso porque ela tem ali os méritos e o privilégio, né, de ter a sua oração sempre respondida pelo filho dela, né. Então ontem eu fazia o paralelo, a comparação de Rebeca, a mãe de Jacó, que luta com Deus e vira Israel. Olha o que Rebeca fez, né? Ela foi eficaz ali, né? Isso para que Jacó recebesse a bênção do pai, para que fosse agradável, né, ao pai. Então, assim, em uma comparação, Nossa Senhora seria a nova Rebeca, né? A Rebeca celeste. Então ela tem um amor eficaz por nós, os consagrados dela, né? O segundo ponto, Maria, ela alimenta os eleitos. Você que é predestinado, né, que é consagrando, ou que está renovando, que já é consagrado, você é um eleito do Senhor, né? É um ungido do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ela, vamos dizer, ela alimenta, como Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela alimenta com os melhores, vamos dizer assim, manjares, os seus eleitos, né? Qual é o alimento, o melhor e maior alimento para a alma? É o próprio filho dela.
é o pão que ela formou. Então ela alimenta com especial eficácia os eleitos de Deus, né? Então, sendo ela também esposa do Espírito Santo, dispensadora das graças de Deus, né? Ela reserva, né? Isso aqui eu estou falando como um mistério revelado, né? A vários santos, não só o São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, mas ela reserva uma dose, né, maior, né, e especial para os seus eleitos, né, para os servos dela, até porque são soldados na linha de frente, não é isso? Então, no terceiro ponto, ela, quer dizer, ela ama, nutre, não é isso? Nutre nossa alma. Um exemplo, uma experiência, um testemunho é o que você está vivendo, né? Seja no momento da consagração, o que de transformação faz numa alma, e toda a renovação. Todas as vezes que a gente renova, parece que é a primeira vez que a gente está fazendo. De tanta obra que Maria faz, ela vai, né, reciclando a nossa alma, né, nos aperfeiçoando, nos nutrindo, né? E no terceiro ponto, ela nos guia. Isso, ela nos guia. Dando um exemplo, se você está indo para um lugar que você não conhece, né, você sabe o caminho, mas é um caminho estreito, um caminho tortuoso, um caminho difícil, né? Você, naturalmente, você fica inseguro. Agora, se está do seu lado uma pessoa que conhece o caminho como a palma da mão, né, e ela vai ali como seu guia, você vai tranquilo, você vai no carro até conversando, você não se preocupa, né? Então, da mesma forma, essa consagração, o que ela faz? Ela te atrela, ela te acorrenta, não é isso? Te acorrenta em Nossa Senhora, ela sabe o caminho para o céu. Nossa Senhora sabe o caminho para o céu. E ela está indo para lá, né? Ela voltou para te levar pela mão. E aí ela volta, pega mais um e leva pela mão. Então, ela indica o caminho da vida eterna. Isso aqui, o que eu vou falar, é muito delicado. A gente precisa de muito, né, de uma ação do Espírito Santo para que a gente compreenda e para que a gente não caia em erro, tá? Então, assim, ó, Nossa Senhora, ela indica o caminho, né, da vida eterna, o caminho para o céu, né? Então, ela evita aqueles atalhos perigosos. Ela, na verdade, ela está nos levando pela mão, né? Assim, pela justiça. Então, assim, no perigo, ela nos sustenta, né? Então a gente não cai, certo? Então, a gente tropeça com ele penduradinho, ela já levanta a gente depois da queda, não é isso? Então, assim, ela nos repreende. Você vai ter essa experiência que já não tem. Ela repreende você durante o erro. Você sente mesmo aquele olhar, você sente aquela coisa no coração, tipo, aquela coisa, meu filho, né? É bem como uma mãe mesmo, que quer evitar, que o pai é mais justo, né? O pai é mais severo porque ele é justo. E aí ela quer evitar, né, que a gente aprenda pela dor, ela tenta levar a gente pelo amor o tempo inteiro, né? Isso, carinhosa. E ela nos castiga, né? Mas esse é um castigo muito amoroso. E assim, se sentir cuidado, né? Mesmo quando a gente está sendo assim, passando ali um castigo, um puxão de orelha, olha, é uma das melhores sensações da vida, né? Então, assim, se ela está nos conduzindo, né, que o Espírito Santo te ilumine, né, para que você entenda isso, se ela te conduz pela mão, como é que o demônio poderia conseguir vencê-lo, te vencer? Porque todo o poder está contido nela. E o demônio não tem poder algum sobre ela, nem sobre os dela.
Então, assim, imagina você a predileção, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, quando você, por exemplo, vamos dizer que você chegou e encontrou uma casa cheirosa, toda arrumada, dá gosto de chegar ao trabalho, né? Chegar cansado e tá tudo arrumadinho, tudo cheiroso, cada organizado. É Deus chegando no seu coração quando você tem uma alma mariana, né? Então Ele vai encontrar na tua alma, à medida que você abrir a sua alma para isso, Ele vai encontrar o odor dela, os merecimentos de Maria. É isso. Então, eu vou entrar aqui, peço mais uma vez que o Espírito Santo abra, né, o seu coração e a sua inteligência para você entender uma coisa e não cair em erro, porque isso aqui precisa de uma certa ação divina para que seja entendido bem. Então, essa devoção, a devoção que você está tendo contato agora, ela é uma devoção que salva os bem-aventurados. Então, assim, o servo de Maria, ele tem um sinal, né, de predestinação muito forte, né? E acaba que essa devoção a Maria, ela a gente pode dizer que ela é um penhorar da tua alma, né? Então, assim, desde que a gente não ponha obstáculo à devoção, e é o que Maria vem produzindo, vem nos catequizando, nos ensinando, né? Não pense você que sou eu que estou a falar, né? Eu estou apenas fazendo simplificando o tratado e trazendo de uma forma mais contemporânea, né? Mas isso tudo são palavras da própria Nossa Senhora, e toda a transformação e o entendimento que você vem tendo, né, de repente, né, sem a minha intervenção talvez seria até melhor, né, mas quem está fazendo essa ação é ela, né? Então, desde que você não coloque obstáculo, né, ela vai alcançar o paraíso para você, né, pela eficácia das súplicas dela. Então, assim, a gente pode dizer que a intercessão de Maria, quem é devoto, quem tem essa consagração, ele está seguro do paraíso, né, como se ele já estivesse ali. Olha o erro onde pode acontecer, um erro diabólico muito perigoso. Nossa, então Nossa Senhora vai me salvar, ela já me salvou. Nossa Senhora não salva. A única maneira, o único mérito que leva para o céu é o de Cristo. Foi através do sacrifício dele, é o mérito dele. Mas a súplica de Nossa Senhora, ela é infalível. Então tem duas condições aí, Primeiro, Nossa Senhora salva não por ela, mas porque Jesus não a resiste. Pela súplica dela, ela vai suplicar por você a sua salvação. Em segundo lugar, desde que você não bote obstáculo, é só você pensar com lógica, com razão. Se você não pôr obstáculo e você observar com humildade tudo o que está sendo posto aqui e caminhar de acordo com aquilo ali, e mesmo assim na queda você continuar tentando, né, observando, estudando, né? A palavra de Deus fala, servir o teu Senhor com todo o teu coração e toda a tua inteligência. Então, se você tentar caminhar com humildade o tempo inteiro, pedindo o auxílio dela, com o coração aberto, tentando se esvaziar, usando as ocasiões para morrer, ou seja, para morrer para si mesmo, morrer para o mundo, e deixar o coração vazio para que o Espírito Santo preencha, ou seja, ela vai trocar a tua alma pela dela. Dentro de você vai ter mais ela do que você. Logo, é um penhor seguro, sim, né? Pela lógica, claro que pelo mérito de Cristo, né, pela intercessão de Maria, é seguro que você vai estar no paraíso com seus entes queridos.
ouso dizer mais, o valor da tua consagração ainda pode penhorar a tua casa. Eu sou prova viva disso. O valor da tua consagração pode penhorar até os teus, porque Nossa Senhora, ela entra, é um efeito dominó, ela entrando numa casa. Ela pega um, daqui ali pega outro. Só pelo exemplo, a gente já nota uma alma mariana, ela é diferenciada. E o Espírito Santo, quando chega numa alma, numa casa, e se depara com a esposa dele, com Nossa Senhora, ele comunica os dons dele, os carismas com muita rapidez. O sobrenatural me salta aos olhos, o sobrenatural passa a ser natural para nós, consagrados. Então, como eu dizia em outros dias, Nossa Senhora é a criatura mais pobre de bens, né, bens próprios do universo, porque nada ela retém, tudo ela passa do filho dela, não passa nem um segundo ali com ela, passa por ela, filtra, né, é como você colocar uma água passando por um pano, assim, ó, que é coisa sólida, sujeira, folha, grãos e tal, ela fica no pano, a água passa direto. Passa limpa, as almas, os dela passando, os nossos pedidos, nossas orações, vai passando por ela e direto, principalmente os nossos louvores, né, passa por ela e chega mais agradável, né. Então assim, ela, nesse oferecimento dela, né, para Jesus, o que ela está oferecendo a nós? Ela está oferecendo a Jesus, né? Ela, a primeira coisa, ela purifica todas as nossas obras, purifica e tira o amor próprio, né? Tira toda mancha de egoísmo, de egocentrismo, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que tem lá dentro, que a gente não consegue se livrar, muitas das vezes, pode ter certeza. Você pode até estar fazendo um ato porque você sabe que é o certo, mas que você não sente no coração. Não se preocupa. Em tempo, teu coração vai sendo, né, vai sendo modificado. Um dos primeiros sintomas é a gente começar a amar mais, né, a ter afeições inexplicáveis. Você olha para determinada pessoa, e sente ali uma euforiazinha, aquilo ali é o amor de Deus, né? Porque o teu coração ele já está começando a partilhar o coração de Deus. Os dois corações estão começando a se tornar um coração, entende? Então isso se dá por essa ação, uma graça dispensada de Maria para você, entende? Então, como São Paulo falava, eu não sei mais, né, se é eu quem vive ou se Cristo vive em mim. Você começa a ser um com Jesus. Você começa a ser, e você passa a ser mais agradável também, né, para aquela pessoa. Ela vai sentir, né, o Cristo em você, a amando de volta. É isso. Então, fica tranquilo, pode, porque na consagração você vai ofertar, consagrar o valor das suas obras boas e das ruins também. Então aquela ação que você está tendo, que às vezes você queria ter mais amor ali naquela ação, ter mais humildade e não tem, pode entregar para Maria, que ela vai limpar aquilo tudo, e quando chegar em Cristo, vai chegar limpa e prazerosa. E Cristo, Jesus às vezes rejeita algumas coisas, alguns oferecimentos que a gente traz, né, porque exatamente está sujo, né, mas quando chega pelas mãos de Maria, ele não vai rejeitar aquela tua ação, né. Além dela filtrar aquela tua obra, e não só a tua obra, o teu coração, o teu serviço, a tua oferta, né, o teu pedido, ela ainda vai embelezar esse pedido.
É como você não sabe explicar algo, mas tem uma pessoa que é um orador fantástico, ele vai lá falar por você e acrescenta palavras e torna aquilo de uma eloquência. De repente, se por aí você fosse você mesmo pedir, você não consegue. É que nem um filho que está querendo, eu estou querendo tal coisa, querendo uma viagem. Se ele chega para pedir para o pai, não sei o que ele tem. Mas aí ele vai e pede para a mãe tem um coração ali mais, né, mais mole, vai lá e convence o pai, não, deixa o menino, então ela usa aquele pilar que a mulher é, né? Mulher é pilar, a mulher é pilar de todo o nosso mundo, ela é o pilar. Sem a mulher tudo ruim, tudo vai abaixo. Então ela usa daquela condição, daquela influência doce e acaba dissuadindo o pai a conceder a viagem para o filho. Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, em terceiro lugar, tudo que chega nela não retém nela, né? Ela já passa automaticamente e faz com que o filho dela, né, ele aceite, né? Porque tá puro, não tem por que não aceitar, não é isso? Então, para a gente se encerrar, falando um pouco dessa passagem do Atos dos Apóstolos, eu vou ressaltar aqui quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio um ruído como de um vento impetuoso a soprar, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu uma espécie de línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas conforme o Espírito Santo lhe permitia se exprimissem. Esse episódio foi depois da visita de Jesus. Imagina você, tenta se colocar no lugar dos apóstolos, dos 11 apóstolos, porque até então Judas se suicidou. Estão lá eles, e esse aqui é o segundo momento do cenáculo. O primeiro eu vou falar aqui, que não está nessa palavra, nessa passagem. Imagina você estar seguindo o mestre, você viu esse mestre fazendo milagres, ressuscitando, expulsando demônios e trazendo ali a boa nova do reino de Deus, né? O Messias. E aí de repente ele morre. O Império Romano, que por ali ele devia livrar, né, os judeus, porque os discípulos a priori não entenderam que o reino de Cristo não é o reino daqui, é de outro lugar, é o reino do céu, o reino do nosso coração. E de repente esse mesmo Império Romano, que deveria na cabeça deles ser subjugado, acaba matando esse Messias. Eles ficam sem chão e começam a ser perseguidos também. Eles ficam com tanto medo, Pedro até nega que ele conhecia Jesus. Então eles ficam escondidos nesse cenáculo, estão escondidos, morrendo de medo. E a palavra fala que a portas fechadas Jesus entrou. Primeira coisa, Jesus no céu, no reino dos céus, as pessoas não são energias, tá? Vamos acabar com essa visão, de outras doutrinas, de coisa que foram revelados por entidades que a gente não sabe nem quem são, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? E tem conhecimentos que Deus não quer que a gente tenha. É isso. Por um acaso você tem uma conversa que você tem com um adulto, com uma criancinha de 3 anos? Não tem, é perigoso. Você pode estragar ali o desenvolvimento dela. É isso. Então, as pessoas no céu não são energias,
não são espíritos ali, não. Elas são de verdade. Cristo, depois de ressuscitado, né? A casa do meu pai tem várias moradas, né? Ela é real. Cristo, depois de ressuscitado, ele come, a palavra mostra que ele come. Só que o corpo glorioso, apesar de ser corpo, ele não tem as limitações do pecado, né? Então ele atravessa ali, o tempo, o espaço, não quer dizer nada, ele atravessa portas fechadas. Isso revela um pouco do mistério. Mas, outra coisa que eu quero salientar, ele entra a portas fechadas, os discípulos estão morrendo de medo, e a primeira coisa que Jesus fala, a paz esteja com vocês. E é exatamente isso que está acontecendo. O seu coração era porta fechada, e Jesus entrou a portas fechadas, e a primeira coisa que ele fez, a paz esteja com vocês, porque a paz está com Cristo. E quem está em Cristo não perde a paz. No momento que você perdeu a paz, né, se você já encontrou Cristo, você está encontrando Cristo, e no momento que você perde a tua paz, quer dizer que naquele momento você se perdeu de Cristo. É o momento que Pedro está caminhando nas águas, ou seja, fazendo o impossível. Porque caminhar, você já está fazendo o sobrenatural, você já está fazendo o impossível. Para o homem é impossível fazer o que você está fazendo, você só está fazendo pela graça de Deus. Então você está fazendo o impossível. Mas em dado momento, a gente olha para o lado e vê a tempestade, a gente percebe que o homem não anda na água, você vai perceber que você é pecador, você vai perceber, aí entra o espírito acusador, você vai perceber que você não é digno daquilo, você vai perceber uma série de coisas, vai perceber que, nossa, eu não estou mais sentindo. Nesse momento que você perceber a tua humanidade, é o momento que você vai afundar, porque você olhou para si mesmo. Você não pode desviar o olho de Cristo. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele estava caminhando nas águas. Quando ele tirou os olhos de Cristo, olhou para a tempestade, ele afundou. Não é isso? Então, você já está fazendo ali, né, o sobrenatural. No momento que você começar a perder a paz, é porque você olhou para o lado, você olhou para uma situação, você olhou. Então isso aí, perdeu a paz, opa, que já seja um gatilho para você. Perdeu a paz, corre para Cristo. Você desviou o olhar, você está olhando para o lado errado. Porque por pior que seja a situação, por sofrimento que você esteja passando, por provação que você esteja passando, o jugo do Senhor é leve, doce e suave, certo? Então você precisa recuperar o centro e olhar de novo para frente, para Cristo, entende? Então, por quê? Porque Cristo, quando ele entra no coração, ele traz a paz. Então aí você está tirando ele do seu coração e preenchendo com as tuas preocupações, com os teus problemas, né, com a tua limitação. A tua limitação não é a limitação de Cristo. Cristo não é limitado por nada a não ser, né, pela educação que ele tem. Ele é limitado ele é um gentleman. Ele não entra sem ser convidado. Ele não vai até onde você não deixa ele ir. Essa é a limitação dele. A limitação dele é o respeito que ele tem por você. Então, irmão, escancar as portas. Fala, Jesus, a casa é sua. Pode entrar, pode mexer em qualquer área da minha vida, né? Dê essa permissão para Cristo e você vai ver a transformação. E ele entra no cenáculo a portas fechadas, né? E ali os discípulos veem ele ressuscitado, e aí ele fala, não faça nada até que o Espírito Santo venha sobre vocês, que é esse episódio que a gente leu aqui, entende? E aí, por que eu estou ressaltando isso aqui? Aí veio línguas de fogo. Queridos, vocês serão batizados no fogo. Vocês serão do fogo. Vão despertar os dons e carismas, né? A intercessão, dom de cura e libertação, dom
de profecia, né? Dom de orar em línguas, de interpretar as línguas, dom das lágrimas, dom de discernimento dos espíritos, enfim, tem vários dons e carismas aí do Espírito Santo. E o mais poderoso, vamos dizer assim, dom, que sem ele todos os outros seriam de nada valeriam, o dom que a gente deveria almejar com mais afinco, que é o dom da caridade. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem caridade, de nada me serviria. Então a caridade, que é o bem que você faz endereçado para o próximo, endereçado a Deus, esse é o maior dos dons. Dom da fé, enfim, tem vários dons, mas a caridade é o mais importante. Você não pode não ter nenhum deles. Às vezes a gente olha por aí, poxa, fulano tem o dom de visão, que legal, tem o dom de cura e libertação, imagina combater ali a influência do maligno, curar, dom de ciência, né? Poxa, eu sento com a pessoa fala ali de detalhes da minha vida e tal, dom de profecia, que é o recado que o Senhor tem para você. Às vezes a profecia ela não prediz o futuro, né? Também pode acontecer, mas a profecia, assim, conceitualmente, ela é um recado de Deus. Dom das lágrimas, que é você ter ali o canal direto com o Senhor, enquanto você está ali emocionado, Deus tem a predileção de atender as orações feitas entre lágrimas. Dom do discernimento dos espíritos, onde você consegue ali, você entra num lugar e você sabe se tem alguma coisa de sofrendo uma influência diabólica, ou uma pessoa, uma palavra de uma pessoa, uma comida consagrada ao diabo, ou alguma coisa. Dom do discernimento dos espíritos, dom da fé. Isso não vou lembrar todos aqui agora, mas o mais importante é a caridade de todos os dons. Dom de oração em línguas, dom do discernimento, que é o dom de sabedoria, que você usa para discernir as palavras, as profecias, o que Deus fala para você, né? Discernir os remas, né? Discernir ali as direções que Deus quer, o que Ele fala, né? Através de servos, através da palavra, né? Dom de sabedoria. Enfim, dons maravilhosos que o Espírito Santo vai comunicar nesse batismo de fogo a você, e ele dá a cada um segundo Ele quer, segundo, né, o bel prazer do Espírito Santo. Então tem um que vai despertar um, tem um que vai despertar o outro e tudo mais. E em todos esses dons você precisa de discernimento. Mas o mais, não que os outros não sejam importantes, mas o dom da caridade. Amém, irmão? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.